Imagínate. 38 jogos, 20 derrotas, Fino. Pois é, a torcida fez a parte dela, mas o Vasco não conseguiu evitar o pior. O torcedor chorou. Os jogadores choraram. Pô, não tem nem o que falar, cara. O ídolo chorou. Deixa cá. Não quer falar. O Vasco chorou. O pior dia que São Januário já viveu. Os outros resultados não vieram. Nem o Vasco cumpriu a parte dele. Leandro Domingues fez 1-0 para o Vitória. E o jogo se transformou numa tortura para os apaixonados vascaínos. Até houve chances, poucas. Leandro Almeida de cabeça. Edmundo. Madison de falta. Mas para piorar tudo, Ricardinho chutou. O goleiro Rafael tentou evitar. E a bola foi devagar, devagar, até Adriano empurrar para o gol. 2-0. No banco, Renato Gaúcho nem gritava mais. Na tribuna, o presidente Roberto Dinamite, incrédulo. Atrás do banco, o desespero dos reservas. O goleiro Roberto, Pedrinho, revelado pelo clube. Pelas arquibancadas, lágrimas e lágrimas. E revolta também. Um coro apontou um responsável, o ex-presidente. Quando o árbitro apitou, era o fim. Isso aí é coisa do passado. Aí a gente está pagando hoje. Um corredor de policiais protegeu os jogadores para evitar agressões. Descontrolado, o torcedor Fernando Henrique, de 21 anos, subiu até a marquise do estádio e ameaçou se jogar. Foi contido por homens do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Centenas de vascaínos ainda permaneciam em São Januário, enquanto Renato Gaúcho dava a entender que não ficaria no time para a Série B. É hora de quem ficar, é ter a humildade de reconhecer o erro, de arregaçar as mangas e não ter vergonha de correr atrás do prejuízo, de trabalhar e recolocar o Vasco no seu devido lugar. Campeão da Libertadores, 4 vezes campeão brasileiro, 22 vezes campeão estadual. Não, essas imagens não combinam com a história de um dos gigantes do nosso futebol. O Vasco tem um passado para se ter orgulho. É preciso fazer as pazes com o futuro. No placar eletrônico de São Januário, uma mensagem para o ano que vem. O Vasco é o time da virada. Em 2009, é vencer. Valeu, torcida. Vocês são o coração do Vasco. Um coração que jamais vai parar de bater. A esperança se transformou em lágrimas, frustração. Os últimos minutos na primeira divisão foram tão sofridos como as outras 37 rodadas. Impossível esconder o sofrimento. O Vasco caiu. O torcedor sabia, era uma missão difícil. O Vasco precisava da vitória contra o Atlético Paranaense e de um tropeço de Coritiba ou Criciúma. Mas eu acredito que alguém vai tropeçar, não é possível. Poxa, tá nas nossas mãos. O Atlético Paranaense fez uma partida patética contra o Flamengo na Copa do Brasil. A expectativa é vencer. Então vamos trabalhar para conseguir esse objetivo. Mas o primeiro golpe veio cedo. Aos 3 minutos, o Atlético, que ainda buscava uma vaga na Libertadores, fez o primeiro. Paulo Baier cobrou falta, o Manuel tentou desviar. O juiz deu o gol para o Paulo Baier. Aos 17 minutos, briga generalizada e paralisação. Quando o jogo foi reiniciado, o Criciúma já perdia para o Botafogo. O Vasco dependia das próprias forças. E um gol meio sem querer do Edmilson reacendeu as esperanças vascaínas. Gol! O Edmilson de ombro! Ou de orelha, se você preferir. É, mas foi só. Foi pouco. O Vasco apresentou as mesmas limitações que marcaram o time ao longo do campeonato e o Atlético não perdoou. Gol!
O goleiro Alessandro escorregou e Ederson fez. E que hora para escorregar, Alessandro! O artilheiro do campeonato aproveitou a fragilidade e o desespero vascaíno. Foi do Ederson a assistência para o Marcelo fazer o terceiro do Atlético. Muitos desistiram, deixaram o estádio e não viram os outros 2 gols do Ederson. Empurra de vez o Vasco para a segunda divisão. Enquanto o atacante comemorava, os jogadores do Vasco observavam. Semblante triste, decepcionado. Ederson marcou 3 vezes contra o Vasco. Chegou aos 21 gols. Artilheiro do Brasileirão. Uma humilhação dupla para a enorme torcida Cruz Maltina. 5-1. Uma goleada impiedosa para sacramentar o rebaixamento vascaíno. Antes de pensar nos outros, o Vasco precisava vencer. Mas o jogo era na casa do adversário. Por isso, quando o melhor jogador do time, o Nenê, tem uma chance como essa e ela não se transforma em gol, rapaz, aí bate um desespero. Para tornar o jogo mais dramático, choveu muito. Curitiba também teve lá suas chances. Mas o lance mais importante do jogo foi esse. De novo com o Nenê. Na hora em que ele ia chutar, o Leandro Silva foi na perna dele, olha aí. Que ironia. O Vasco, que tantas vezes se salvou com gols de pênalti do próprio Nenê, dessa vez não teve o pênalti marcado. Isso fez muita falta. A partir daí, o jogo foi só sofrimento. Vascaínos de todos os cantos vivendo a agonia do rebaixamento que se aproximava. E ele chegou. O 0-0 com o Curitiba rebaixou o Vasco para a segunda divisão.